Uma função nada mais é do que uma lei de associação. Uma função é uma lei de associação entre dois conjuntos. Guarde isso. Uma função é uma lei de associação entre dois conjuntos, mas não é uma lei qualquer. É uma lei de associação entre dois conjuntos em que a todo x do primeiro associa-se um único y no segundo. Então, em resumo, tudo que foi falado até agora é isso aqui, ó. Para que seja função de A em B, todo x deve estar associado a um único y. Chama-se função de A em B toda correspondência que associa todo x de A a um único elemento de B. A linguagem das funções é a seguinte. Quando nós temos uma função de A para B, indicamos da seguinte forma. Indicamos f, dois pontinhos, A, B. Indica-se dessa forma. Isso é uma maneira de representar. Isso é o que a gente chama de notação. Essa é a notação. Se a função vai de A para B, f, dois pontinhos, A, seta, B. Significando que A é o domínio e B é o contradomínio da função. Tem gente que não dá valor a isso que está sendo falado, mas isso às vezes resolve uma questão. Se você encontrar uma questão em que é falado isso aqui, ó, olha só. Aparece lá no enunciado da questão. F, dois pontinhos, isso aqui é o conjunto dos números naturais, como sabemos. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros. O que está sendo falado só nisso aqui? Está sendo falado que esse aqui é o domínio da função e esse aqui é o contradomínio da função. Em outras palavras, essa função, ela pega cada número natural e associa a ele um número inteiro. Todo número natural é associado a uma imagem que é um número inteiro. Bom, então essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Se a função vai de A para B, o conjunto A é o domínio da função. O conjunto A é o domínio de F. E o conjunto B é o contradomínio. É o contradomínio da função. Então, isso é para reforçar o que eu já havia falado. Se a função vai de A para B, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio da função. 3. Essa 3 aqui é bem bacana. Se x está associado a y através da função, então dizemos que y é a imagem de x. Dizemos que y é a imagem. Dizemos que y é a imagem de x através da função f. Então, se x está associado a y através da função, dizemos que y é a imagem de x. E tem uma maneira muito especial de representar isso aí. Representação. Está aqui o Rafael, meu filho, está aqui assistindo essa aula. Rafael sabe disso aqui, quer ver? Isso aqui, ó, ajuda demais lá no cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, essa representação de funções que vocês já conhecem. Essa aqui. Como é que lê isso aqui? Lê isso aqui, y é igual a f de x. Y é igual a f de x, significando que y é a imagem de x através da função f. Só uma historinha rápida. Leibniz é um matemático, ele que introduziu isso aqui. Ele que representou as funções dessa forma. Historicamente, naquela época, ele se correspondia com Newton. E Newton estava desenvolvendo o seu cálculo de integral e diferencial, que para a humanidade foi um achado. E o Newton ficou muito feliz, diz que ele deu pulos de alegria quando Leibniz introduziu essa notação, essa maneira de escrever as funções. Facilitou demais os escritos, os trabalhos de Newton. Só um comentário. 4. Os valores de y, que são imagens, estou formalizando, eu já disse isso aqui, os valores de y, que são imagens, formam
Os valores de y, que são a imagem, formam o conjunto imagem da função. Então, tudo isso eu já havia falado, só estou adiantando. Só estou agora formalizando, melhor dizendo. Bom, agora sim, eu falei que passaria 4 exemplos. Vamos para o exemplo de número 4. Exemplo 4. Conjunto A, conjunto B. Novamente, F é uma correspondência de A para B. Elementos de A, eu vou colocar aqui menos 1, 0, 1 e 3. Elementos de B, eu vou colocar 3, 1, menos 1, menos 1 e menos 5, menos 4, 7. A lei de associação agora será a seguinte: a cada x do primeiro, nós vamos associar um y. Olha, já vou usar aquela notação. Os valores de y que são imagem de algum x, y que será imagem de x, ele será dessa forma aqui: 1 menos 2x. 1 menos 2x. Fazendo aí as devidas substituições. Vamos substituir? Vamos fazer mentalmente, tá? Se x igual a 3, se x igual a 3, eu já vou falar assim, ó, f de 3. Faça x igual a 3, f de 3, 1 menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 1, menos 5. Se x igual a 1, se x igual a 1, f de 1, 1 menos 2 vezes 1, fica 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. Se x igual a 0, 1 menos 2 vezes 0, 1 menos 2 vezes 0 vai dar 1. E se x igual a menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, mais 1, 3. Prontinho. Aí voltando à definição de funções. Chama-se função de A em B, toda correspondência que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Aí eu pergunto, em sala de aula a resposta costuma ser unânime, tá? De A para B é função? Sim, é função. É função porque não sobram elementos em A. E cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, primeira coisa, F é uma função. É função. Aí eu te pergunto, qual o domínio da função? O domínio da função é todo o conjunto A. Então, vou escrever assim, ó, domínio da função F, tá? Domínio função F. Todo o conjunto A. Qual o contradomínio da função F? Todo o conjunto B. Então, vou escrever assim, vou abreviar, ó, CDF. Contradomínio de F. Todo o conjunto B. Qual o conjunto imagem da função? O conjunto imagem. Vou abreviar também. O conjunto imagem é formado pelos y que são imagem de algum x. Preste atenção nessa parte, porque graficamente você vai ter que enxergar isso. Aqui é fácil. Na hora do gráfico, aí costuma complicar um pouquinho mais. Então preste atenção. Quer ir lá? Olha o avião. Estou escutando o avião? Vou esperar o avião. Então, aqui o conjunto imagem. Conjunto imagem, menos 1, 1, 3 e 5. Então, conjunto imagem, menos 1, 1, 3 e 5. Prontinho. Esse é o conjunto imagem. Bom, com esses 4 exemplos, o que a gente espera? Que aquela definição já esteja assim bem mais tranquila, bem mais clara. Vou propor aqui agora uma questão. Essa questão já apareceu em alguns vestibulares. Vou colocar aqui que eu quero fazer alguns comentários sobre ela. O enunciado diz o seguinte: seja F de R em R, olha só como é que começa o enunciado. Seja F de R em R uma função tal que. Antes de escrever mais alguma coisa aqui, quando ele coloca isso aqui, seja F de R em R uma função tal que, então, do que já foi falado aqui, esse é o domínio da função. E esse aqui é o contradomínio. Essa função é que ela pega cada número real e associa a ele um número real.
uma função tal que y igual a f de x será igual a 2x menos 1 se x menor ou igual a menos 1. Y igual a f de x será igual a x ao quadrado mais 1 se menos 1 menor que x, x menor ou igual a 3. E f de x será igual a 10 se x maior que 3. Então, essa é uma função definida por 3 sentenças. Essa é uma função definida por 3 sentenças. Pede-se, calcule, agora é o comando aqui, calcule o valor do número k. O número k será f de menos 1 mais o f da raiz quadrada de 3 menos o f de π. Menos o f de π. Bom, então a função é definida por 3 sentenças e pede-se calcular o valor desse número k. Eu sei, em sala de aula, muitos dos meninos, com certeza vocês também conseguem fazer isso aqui até mentalmente. Mas eu quero detalhar aqui, tá? Para detalhes, eu vou traçar aqui a reta real. Aqui está. Aqui está a origem, o zero. Vou marcar esses valores, menos 1, 3. Menos 1 e 3. Vou representar esses intervalos lá na reta real. Esse aqui, x menor ou igual a menos 1. Bolinha fechada, significa o menos 1 entra para a esquerda. Depois, de menos 1 aberto até 3 fechado. Menos 1 não entra, 3 entra. De menos 1 aberto, bolinha aberta, significando que o menos 1 não entra, até 3 fechado. E depois, x maior que 3. X maior que 3, bolinha aberta, aqui. Bom, de acordo com o que está exposto aqui, se x menor ou igual a menos 1, ou seja, aqui o y é igual a 2x menos 1. Então aqui, ó, o y correspondente é igual a 2x menos 1. Se x nesse intervalo de menos 1 aberto a 3 fechado, a função o y é igual a x ao quadrado mais 1. Como eu já disse, eu sei que para muitos não precisa fazer isso, mas é porque eu quero comentar umas coisas aqui, tá? A questão fazer por fazer ela é muito simples, realmente. Se x maior que 3, y será igual a 10. Y igual a 10. Agora, vocês já estudaram funções, não é a primeira vez que vocês têm contato com isso. Uma função desse tipo aqui é chamada de função do... Só esse pedaço aqui, é uma função do primeiro grau. Gráfico de função do primeiro grau é reta, é uma reta. Aqui, uma função desse tipo aqui é uma função de segundo grau. O gráfico de função de segundo grau é parábola. E aqui, essa função aqui, y constante igual a 10. Isso aqui é o que a gente chama de função constante. Aqui, o gráfico é uma paralela ao eixo x. Bom, vamos resolver aqui, depois eu comento mais. Vamos calcular o f de menos 1, que é o primeiro valor que eu preciso aqui para calcular esse k, f de menos 1. f de menos 1, faça x aqui igual a menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 menos 3 dá 2 vezes menos 1. Menos 1, né? Para x igual a menos 1 está aqui, ó, fechado. Aqui dá aberto, então tem que substituir nessa. Que vai dar menos 3. Depois, f da raiz quadrada de 3 é o próximo aqui. A raiz quadrada de 3, sabemos que é um valor irracional, um decimal não exato e não periódico, mas aproximadamente, raiz quadrada de 3 vale 1,7, com uma casa decimal. Então, seguramente está entre 0 e 3, a raiz quadrada de 3. Então, tem que substituir aqui. Então, para todo valor nesse intervalo, é o valor de x ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 1. O quadrado aqui cancela a raiz, fica 3 mais 1, 4. E para x igual a π, o próximo aqui é o f de π. f de π será, para x igual a π, π é um número maior que 3. Sabe-se que π é um decimal também não exato, não periódico. Aproximadamente, com duas casas decimais, 3,14. Então é maior que 3. E para todo x maior que 3, o y é igual a 10. Então o f de π
vale 10. Agora é só calcular o número K. O número K, então, eu vou fazer aqui mesmo. K será igual a f de menos 1, menos 3, mais o f de a raiz quadrada de 3, 4, menos 10. O que vai dar? Menos 9. Prontinho. Esse é o valor de K. Agora, a questão também foi proposta para comentar o seguinte. Agora vamos falar de gráfico de função. Toda função tem um gráfico que a representa. Ou seja, olha só. Imagine que aqui na minha mão direita estão todas as funções existentes no mundo, no universo. Aqui estão todos os gráficos existentes. Para toda função aqui, existe um gráfico que a representa. Para toda função, existe um gráfico que a representa. Mas, o contrário não. Nem todo gráfico é gráfico de função. Para toda função existe um gráfico, mas nem todo gráfico é gráfico de função. Essa função que nós acabamos de trabalhar, ela tem um gráfico. Toda função tem um gráfico que a representa. Essa função aqui, como essa parte que é uma reta, essa função provavelmente ela faz algo assim. Isso aqui, na verdade, será uma semi-reta, né? Só olhando a função do primeiro grau, uma reta. Mas como vai até aqui, é um intervalo de menos infinito até menos 1 fechado, é uma semi-reta. Depois essa parte aqui é uma parábola, seria uma coisa assim. Não estou falando que seria exatamente isso não, tá? Reta, parábola e depois ali é uma constante. Então seria uma paralela ao x. Então o gráfico dessa função seria algo assim. Não estou falando que é exatamente isso. Mas toda função, para toda função tem um gráfico. Mas nem todo gráfico é gráfico de função. Tem um tipo de questãozinha de vestibular que é o seguinte, ele te dá alguns gráficos e pede para você reconhecer qual deles representa uma função. É isso que eu vou fazer aqui agora. Mostrar como reconhecer o gráfico de uma função. Reconhecimento do gráfico. Reconhecimento do gráfico. Deixa eu apagar para cá, eu vou precisar do quadro. Reconhecimento do gráfico de uma função. Plano cartesiano, eixo x, eixo y. Novamente, plano cartesiano. E um terceiro, plano cartesiano. Bom, esse primeiro aqui, vou fazer o quê? Vamos fazer isso aqui. Esse aqui, vou fazer isso. E esse aqui eu vou fazer isso. Tá bom. Eu quero que vocês entendam aqui o que eu vou fazer, tá? Eu quero que vocês entendam. Depois, se vocês entenderem, aí eu posso falar, ó, o macete é esse. Mas primeiro entenda. Vamos verificar se esse gráfico é gráfico de função. Se eu pego um valor de x aqui, lembre-se que para que seja função, aquilo que você viu com aqueles diagramas, aqueles conjuntos A e B, você tem que enxergar aqui agora. Para que seja função, a todo x do domínio associa-se um único y no contradomínio. Então, para esse valor aqui de x, subiu aqui. Ó. Tocou o gráfico. Olha o y correspondente aqui. Para esse x, subiu, tocou o gráfico. Está aqui o y correspondente. Agora, repara. Se eu pego um valor de x aqui, que agora eu vou denominar, vou chamar de x1. Se eu subir aqui, ó, tocou o gráfico aqui uma vez. Ele está associado a um y aqui, que eu vou chamar de y1. Desculpa. Se subir aqui mais um pouquinho, toca o gráfico novamente. Então, ele está associado a um outro y aqui, que eu vou chamar de y2. E se subir mais, ele vai tocar o gráfico mais uma vez, mas já não importa mais, que se esse mesmo x está associado a esse y, que é associado a outro y, através de um diagrama, olha o que está acontecendo. O mesmo valor x1 tem uma imagem y1 e tem uma imagem y2. Isso pode acontecer nas funções? Não. Isso não pode acontecer. O mesmo valor tem duas imagens. Então, esse aqui não é gráfico de função. Não é função. Acho que entenderam, né?
do que foi falado aqui desde o início, isso mostra que isso aqui não pode ser uma função. Aí agora vem um macete. Para verificar se um gráfico é ou não é gráfico de função, basta fazer o seguinte. Está lá o gráfico, você vai fazer isso aqui. Ó. Você vai traçar paralelas ao eixo Y. Trace paralelas ao eixo Y. Se uma dessas paralelas interceptar a curva em mais de um ponto, aí você vai dizer isso não é função. Repare que isso acontece aqui. Se eu traço paralelas aqui, ó, corta o gráfico em mais de um ponto. Então isso não é função. Aqui significa que esse mesmo valor de x está com 3 imagens aqui. Então esse aqui também não é função. Vou escrever aqui, ó, não é função. Já o terceiro, quando eu traço paralelas ao eixo y, quando eu traço aqui retas paralelas ao eixo y, essas paralelas interceptam a curva em apenas um ponto. Então isso aqui é sim uma função. Então esse aqui representa uma função. Então muito simples, muito simples. De uma simplicidade franciscana. Para saber se é ou não é gráfico de função, trace retas paralelas ao eixo y. Se essas paralelas interceptam a curva em apenas um ponto, é função. Como aconteceu aqui. Se essas paralelas interceptam a curva em mais de um ponto, aí não é função. Bom, gente, a aula é muito rápida, né? Passa muito rápido. Eu sei que daqui a pouco vocês têm uma outra aula, então não vou ocupar o tempo de vocês. Eu vou pedir, Rafael, pega o notebook lá, só para eu dar uma olhadinha no chat, por favor. Olha lá, pessoal, eu tive que tirar o notebook aqui, que estava dando uma interfonia, estava dando uma interferência, estava dando um barulho, tive que mandar descer, eu estou na parte de cima da minha casa aqui. Amanhã eu continuo com essa aula de funções, tá? Amanhã essa aula continua. Para assistir essa aula, se alguém perdeu aí, falar, eu perdi a primeira, tem que assistir essa primeira, senão amanhã não entende nada. E na quinta-feira tem que ter assistido as duas anteriores, sempre assim, tá? Eu continuo com essa parte amanhã. Vou dar uma olhadinha no chat, vou ligar o microfone. Vocês estão... Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma dúvida? Acho que não. A aula travou em algum momento, gente? A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira, viu? Difícil demais essa quarentena, viu? Mas fazer o quê? Nós temos que passar por isso, né? Temos que passar por isso. Paciência. Ô, gente, olha só, sabe o que nós temos que fazer? Agradecer que nós somos privilegiados e podemos estar em casa. Né, Marina? Nós somos privilegiados. E quem não pode? E quem está passando necessidade das coisas? Porque sabe que está acontecendo, né? Não só no nosso país, mas no mundo. Então nós temos mais aqui agradecer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, ver se tem alguma coisa. Se alguém